Projeto de lei número 9307, de autoria da vereadora Roberta Leitão, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovação de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados e de tratamento diferenciado, constrangedor ou discriminatório de qualquer espécie a qualquer pessoa que não comprove a condição de vacinado para a Covid-19 no município de Santa Maria e da outras providências. Vereadora Roberta Leitão, por gentileza, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade Santa Maria que nos acompanha. Antes de qualquer consideração sobre o mérito desse projeto, é importante deixar muito claro que hoje este projeto, esta casa, trata sobre liberdade, sobre dignidade humana, sobre respeito. A pandemia da Covid-19 nos marcou definitivamente. Trouxe muitas incertezas, trouxe muita dor, mas trouxe muita iniquidade. Nos ensinou também que a liberdade é um valor supremo, que direitos não são concessões do Estado e que sempre precisamos lutar pelos nossos direitos mais sagrados: vida, fé, trabalho, propriedade e liberdade. É disso que trata esse projeto. Ao longo da história do mundo, infelizmente, nós vimos várias vezes monstros serem criados ou usados para justificar grandes violações de direitos. O maior exemplo que nós tivemos disso na história da humanidade, colegas, foi o período do nazismo e do fascismo, onde sim, segregamos pessoas pela sua condição sanitária, separamos pessoas em boas e más pela sua condição sanitária, ou por aquilo que se considerava uma condição sanitária. Alijamos de pessoas seus bens, seus direitos, sua família, seus entes queridos, a sua dignidade e as suas vidas. A ideia do passaporte sanitário é sim uma ideia nascida nesse período tão sombrio da nossa história, o nazifascismo. E por incrível que pareça, cá estamos nós, um século depois, falando de passaporte sanitário, falando e, infelizmente, vivenciando segregação. Uns entram no cinema, outros não. Uns entram nas universidades, outros não. E, pasmem, uns entram em hospitais, outros não. Simplesmente porque não têm uma condição ou não querem apresentar um documento que comprove a vacinação contra a Covid-19. Mas nós não podemos esquecer dos nossos antepassados e da nossa história. Edmund Burke sempre nos ensinou que um povo que não conhece a sua história, colegas, está fadada a repeti-la. Nós conhecemos a nossa história. Não sejamos esse povo, senhores vereadores. Os nossos antepassados, buscando evitar que tantas outras atrocidades acontecessem no mundo, nos deixaram um legado de leis e tratados sobre direitos humanos, sobre vida, sobre dignidade. Começo aqui com o Código de Nuremberg, que já no seu artigo 1º
se demonstra completamente contrário a um passaporte sanitário, uma vez que nenhuma das vacinas para a Covid-19 que estão sendo utilizadas possui autorização definitiva, apenas emergencial, e ainda podem ser consideradas em fase de teste. Eu vou ler para vocês o que traz o nosso Código de Bioética, inspirado e nascido no Código de Nuremberg. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Consentimento voluntário do ser humano. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. As nossas crianças não são legalmente capazes de dar consentimento, nem os adolescentes. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicadas às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos segundo os quais será conduzido, as inconveniências, os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que eventualmente possam ocorrer devido à sua participação no experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um experimento, ou se compromete nele. São deveres e responsabilidade pessoais que não podem ser delegados a outro impunemente. Nós estamos falando aqui, senhores e senhoras, de bioética. E aí nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer condição. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra ou reputação. Todo ser humano tem direito à proteção de lei contra tais interferências ou ataques. E aí, o Brasil é signatário de todos esses tratados. E a nossa Constituição recepciona todos esses tratados. E uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é o artigo 5º, nos traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos de lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Por fim, falamos da legislação, falamos da história, precisamos falar agora da tão considerada ciência. Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Medicina, todos contra a aplicação da exigência de comprovação de vacina contra a Covid, do passaporte sanitário como medida de prevenção para a propagação da doença. Essa medida nunca teve caráter sanitário ou de saúde. Sempre foi uma medida ideológica de controle social. A vacina não imuniza, não garante que eu não adoeça e não transmita a doença. Pessoas que já tiveram Covid têm imunidade humoral comprovada em
exames. Então, senhores e senhoras, senhores vereadores, aqui em Santa Maria nós estamos enfrentando uma situação gravíssima na Universidade Federal de Santa Maria. Direitos estão sendo violados por uma instrução normativa. Nós precisamos garantir segurança jurídica à comunidade de Santa Maria. Não é possível que o judiciário tenha que ser acionado individualmente a cada caso de violação de direito. Este é o condão desse projeto: garantir segurança jurídica, dignidade e liberdade. Não poderia deixar de citar aqui uma médica expoente do Estado do Rio Grande do Sul, mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para concluir, senhor presidente, doutora Graciele Pereira. O convencimento causa cooperação, a obrigatoriedade, desobediência, a coerção causa revolta. Respeitemos a dignidade e a liberdade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, vereadora Roberta. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Badic. Vereador Maneco, por gentileza, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o projeto. Senhor presidente, vereador Valdir Oliveira, senhores vereadores, em especial as pessoas que estão nas nossas galerias e que têm o maior carinho e respeito e a mesma opinião de vocês. Vou aqui tentar sintetizar como que ocorre um processo dentro da Câmara de Vereadores e fazer uma correlação com a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Nós estamos dentro da Universidade Federal de Santa Maria tendo a obrigatoriedade de um passaporte vacinal, onde a comunidade universitária não foi consultada. Simplesmente o CEP, que seria semelhante a este parlamento que decide pela cidade de Santa Maria. Mas nós consultamos, nós fizemos audiência pública, nós fizemos debate para chegar aonde chegamos dentro dos projetos, né? Vereadora Anitta, uma das mais antigas também com esse vereador nesta casa. E aí, nós, através do Conselho, Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, inclusive já agradeço porque eu estou aqui com a gravação, mas isso eu vou discernir em outras ocasiões, vou mostrar para a sociedade santamariense quem é quem dentro da nossa universidade, Coronel Vargas e demais vereadores. Também a resolução que faz com que hoje tenha essa, posso dizer, aberração, porque não encontrei em outras universidades o mesmo caminho, né? Então isso nos preocupa. Mas como funciona e como chegamos até esse momento? A vereadora Roberta Leitão, como qualquer um outro parlamentar desta casa, propôs uma lei municipal que diz que nós vamos proibir, e tenho certeza que vamos sair vitoriosos no dia de hoje, proibir o passaporte vacinal na cidade de Santa Maria. E aí, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e eu sei também, inclusive da nossa administração da universidade, que muitos foram votos vencidos, que muitas vezes aqui nesse plenário são. Então não vamos entender que a universidade é contra. Alguns elementos que têm o poder do voto e na discussão e fizeram essa resolução sem consultar a comunidade universitária, sem fazer uma consulta. Mas aí vamos voltar à legalidade, à lei. A vereadora fez a proposta, fez a lei. Esta lei passa pelo nosso procurador jurídico para dar o parecer jurídico, ocorreu, passa depois do parecer jurídico na CCJ, que é a comissão mais importante da casa, inclusive a vereadora Demar Pozzobon, nosso presidente, e que vê a legalidade e a juridicidade. E nós
depois numa outra comissão, que é a Comissão de Saúde, a qual eu sou presidente nesta casa, nós realizamos o debate, damos o parecer, favorável ou desfavorável, e após esse momento vem a plenário, para o plenário aí sim, soberano, decidir sobre a lei. Então esta é a metodologia para a sociedade entender, e principalmente aqueles que estão nas nossas galerias. Esta é a forma. Então eu, pela ordem, na Comissão de Saúde, eu fui o relator para que esse projeto estivesse na casa, embora fique bem claro que se houvesse, foi parecer da comissão favorável, embora que se vamos imaginar que fosse desfavorável, o proponente, a vereadora, poderia solicitar que viesse em plenário, porque o plenário é soberano. O plenário tem a autonomia que nem nós vamos estar agora. Poderia ser, e foi na CCJ favorável, foi na Comissão de Saúde favorável, e aí o plenário poderia derrubar, se assim entendesse, para que as pessoas e a comunidade santamariense, isso serve para todos os projetos que chegam a esta casa. E diz o seguinte: trata-se do projeto de autoria da vereadora Roberta Leitão, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovação de vacina contra a Covid-19. Relatório: este vereador que subscreve foi requisitado a exarar parecer sobre o referido projeto de lei através da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A presente proposição objetiva proibir a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 como condição para acessar a locais públicos, a universidade é um deles, e privado, e visa também proibir tal exigência dos trabalhadores no setor privado, no âmbito da administração pública e dos municípios, que somos nós, em geral, quando do acesso ao serviço público e privado. A universidade é um serviço público. Um alerta ao CEP. Espero que não vá desrespeitar se aprovada esta lei nesta casa. Em análise ao mérito da presente matéria, competência desta comissão, deve-se colocar em discussão um ato que obriga pessoas de qualquer idade a transitarem somente com o comprovante de vacinação. Vale destacar que as vacinas foram importantíssimas como enfrentamento nos momentos mais críticos da pandemia, pois as mortes e internações tiveram quedas significativas naquele momento. Não obstante, já está comprovado que elas não são totalmente imunizantes ou esterilizantes. Ou seja, em questão de contaminação e transmissão, não há diferença entre vacinados e não vacinados. Deste modo, a presente proposta é de matéria delicada, mas de grande importância no atual cenário, já que temos também contra o passaporte, vejam quem é contra o passaporte, né? Conselho Federal de Medicina, Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde. Aí tem aqueles de plantão que querem entender mais, que muitas vezes são políticos. Supremo Tribunal é um exemplo, que tem desconhecimento da ciência, mas querem forçar através da lei. Entre outros, muitos outros. Às vezes tem até repórteres que, em vez de dar a notícia, eles querem discutir e saber mais do que aqueles que estudaram através da ciência. Ressalta-se que, não se falando aqui de ser contra a vacina, e sim contra a sua obrigatoriedade. Direito de escolha de cada cidadão, é um direito meu de fazer a escolha. Tanto é verdade que eu tenho uma jovem de 14 anos, minha filha, não foi vacinada e não vai ser vacinada.
E eu pergunto à ciência, a incidência do Covid em crianças é 0,0001. E por que eu vou colocar um imunógeno, que ainda é experimental, num jovem sadio? Diferente desse vereador, que já está com uma idade mais avançada e é uma opção. Não se pode deixar de observar que a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 acaba por ferir o direito de escolha do cidadão, bem como fere o direito de locomoção, liberdade, livre exercício do trabalho, educação, sendo discriminação atentatória dos direitos e liberdade individual. Tal exigência, comprovante de vacinação, faz distinção entre cidadãos vacinados e não vacinados, o que gera desigualdade de tratamento entre indivíduos com a mesma condição de transmissibilidade e contaminação, podendo levar a uma situação de coação ao ponto de fazer com que o cidadão atue de forma que não queira, ou seja, vacinar-se contra a sua vontade, mesmo não tendo certeza da sua efetividade quanto à transmissão e de seus efeitos colaterais e adversos. De se destacar que o discurso de que as pessoas vacinadas protegem as outras pessoas não é razoável, a partir do momento em que pessoas vacinadas com passaporte possam, para ir aonde queiram, estão se contaminando e contaminando outras pessoas. Isso é sabido. Então, o fato de se vacinar não significa que está protegendo uma coletividade. É preciso, e estou encerrando, presidente, só falta o último parágrafo. É preciso considerar que ninguém pode ser submetido a um procedimento contra a sua vontade e que todo cidadão, vacinado ou não, deve ter a garantia de liberdade de locomoção, de inclusão social, para exercer a amplitude de seus direitos. Esse foi o nosso parecer. Então, senhor vereador. Obrigado, vereador. E que foi aprovado pela nossa Comissão de Saúde. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel Badic. Próximo vereador inscrito, vereador Tobias Calil. Vereador Tobias, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o projeto. Presidente, eu primeiro quero cumprimentar em especial a vereadora Roberta Leitão, até porque o parlamento, vereadora, ele é importante nessas horas. E Vossa Excelência tem demonstrado aqui nesta casa o que é alguém que representa e defende aquilo que pensa. E um parlamento que não tem atitude e que não tem coragem é um parlamento que se torna omisso. E Vossa Excelência tem sido, e eu digo isso, e me perdoe os demais, mas Vossa Excelência, assim como o vereador Paulo Pacheco, tem sido destaque aqui nesta casa da boa política, do parlamentar com atitude, do parlamentar que fala o que pensa, do parlamentar que defende aquilo que muitas pessoas acabam não se sentindo ou não se sentiam prestigiadas dentro do parlamento, porque para fazer o que Vossa Excelência faz tem que ter coragem. E Vossa Excelência tem o meu respeito, não só pela coragem, mas pela postura e principalmente por aquilo que defende, e defende muito bem. Santa Maria estava precisando de um parlamento com uma mulher como Vossa Excelência. E digo isso sem qualquer tipo de vaidade, Vossa Excelência sabe disso. E vai ter e terá o meu respeito sempre nessa casa, porque atitude e coragem
são princípios de um político ou de uma política, e muitas vezes nos faz falta isso, vereador Vargas. E o passaporte vacinal, e aí me perdoem aqueles que pensam contrários, e o parlamento é isso, tem os que dizem sim e tem os que dizem não. E aqui nessa tribuna, eu me posiciono sim, porque acredito que nós temos que ter a liberdade, o vereador Maneco falou muito bem, nós temos que ter a liberdade de escolha, e nós temos que ter atitude, e principalmente vir defender aquilo que pensamos. E eu penso que nem a vereadora Roberta Leitão. Porque se nos tirarem o direito de defendermos aquilo que pensamos, aí é o fim. E nós não podemos deixar isso acontecer. Eu acho que as coisas, elas estão passando do limite. E quando se passa do limite, e nós nos calarmos, acredito que o nosso papel aqui, ele acaba indo por água abaixo. Então eu defendo sim essa questão que o passaporte vacinal para mim é um atraso. Passaporte vacinal para mim, quem defende é porque não quer estudar, é porque não quer trabalhar, é porque quer fazer aquilo que vem fazendo há muito tempo, arrumar desculpa para não voltar. E penso que Santa Maria tem dado alguns exemplos que não nos servem. A Universidade Federal de Santa Maria, ela é aquilo que nós chamamos de talismã de uma cidade. Agora, ela não pode simplesmente regrar aquilo que eles acham, diferentemente do que uma cidade, do que um país pensa. Não, aqui é uma ilha, aqui nós vamos regrar. Não pode ser assim, porque senão cada um vai fazer a sua ilha e a desordem vai tomar conta. Então, vereadora Roberta, conte comigo. O passaporte vacinal, ele se tornou uma arma, e vou repetir o que eu estou dizendo, se tornou uma arma daqueles que não querem voltar a trabalhar, se tornou uma arma daqueles que não querem, de forma alguma, que a vida volte à sua normalidade. E o vereador Maneco teve a coragem aqui, e Vossa Excelência acabou me estimulando. Eu tenho 2 filhas gêmeas de 9 anos, e nós estipulamos que não vamos vaciná-las, porque entendemos que esse é um direito que elas têm. Agora, eu não vou aceitar que me julguem porque eu não vacinei as minhas filhas. Me respeitem porque eu estou respeitando a vida delas, porque a minha não foi respeitada. Então, vereadora Roberta, eu quero aqui mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido um exemplo aqui nesta casa. Vossa Excelência tem sido uma vereadora, uma parlamentar com postura, com atitude, com respeito. E quando Vossa Excelência me convocar, eu estarei em primeiro lugar na fila. Obrigado. Obrigado, vereador Tobias. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Ricardo Blatz, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para utilizar a tribuna. Senhor presidente Valdir Oliveira, vereadora Lucy, parlamentares dessa casa, comunidade que acompanha essa sessão de forma presencial ou virtual. Mais uma vez eu digo que eu tinha preguiça de vir tratar de um tema dessa natureza da tribuna da Câmara de Vereadores. Por que preguiça? Porque nós temos competências constitucionais. Aos vereadores e vereadoras cabe tratar de temas específicos. A Constituição Federal assim limita. Eu posso estar muito indignado com a política monetária brasileira, mas não cabe a mim fazer um projeto de lei para mudar a política monetária. Eu acho vexatório para o Brasil
que nossas Forças Armadas comprem Viagra. Eu acho vexatório que tenha determinados desvios no governo do Estado, no governo federal. Sim, é legítimo. E para isso, o parlamento, como bem lembrou o vereador Tobias, o parlamentar ele não pode se esquivar de tratar de temas nacionais, de tratar de temas estaduais. Mas quando se trata de projetos de lei, nós temos que atentar para a nossa competência. E tal qual o vereador Maneco é da área da saúde e sempre olha os projetos com um olhar natural da sua formação, eu venho da advocacia. E a vereadora Roberta Leitão tratou aqui da tribuna da questão da segurança jurídica, vereadora Roberta. E é justamente a partir deste ponto, é que eu vou tratar esse projeto. Eu não vou entrar no mérito. Eu vou tratar do ponto de vista eminentemente jurídico. Esse projeto foi apresentado pela vereadora Roberta, ele teve um parecer contrário de constitucionalidade, portanto, contrário à tramitação pelo senhor procurador dessa casa à época, o doutor Eduardo Weber Correia, que faz um parecer preciso. Doutor Eduardo, que hoje faz parte do gabinete do vereador Tony Oliveira. Este parecer, ele não trata de mérito, vereador Luci, ele trata de juridicidade. Pode um vereador tratar de coisas que não são competência dos vereadores? Pois este tema não é para vereador tratar. Eu acho que é sim, e aí eu levanto uma questão do papel do parlamento, legítimo que qualquer parlamentar use o seu tempo de liderança, use o espaço do grande expediente, que venha aqui tratar de quaisquer temas. Agora, na medida em que eu faço um projeto de lei que não é da minha competência, nós, vereadores e vereadoras dessa casa, estamos passando o recibo da incompetência. Nós, vereadores e vereadoras dessa casa, estamos criando uma lei que nós não podemos criar. E isso é feio, independente do tema. Já imaginou se eu entro aqui com um projeto de lei para regular o preço do dólar? Não é nossa competência. Ou se eu entro aqui para tratar dos temas das universidades? Não é nossa competência. Pois eu, mais uma vez, eu me atenho à juridicidade. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça por uma margem curta. São 7 parlamentares, houve 3 votos contrários e 4 favoráveis. Pois passou. A política permite isso, vereador Tobias. E como bem disse o vereador Maneco, o plenário é sim soberano. É lógico. Agora, o plenário inteiro paga recibo de incompetente quando uma lei nossa é considerada inconstitucional pelos tribunais. E isso é vexatório não apenas para mim, para todos e todas nós. Então, eu não quero entrar no tema quando não precisa entrar no tema. Eu quero tratar de juridicidade. Nós não estamos garantindo segurança jurídica. E eu digo, é muito legal que aqui nessa Câmara de Vereadores a gente possa discutir quaisquer temas. E eu nunca me esquivei de tratar de quaisquer temas. Agora, vereadora Roberta, isso não se trata de projeto de lei, não se trata. E é no entender do então procurador, do doutor Eduardo Weber Correia, de juristas que analisam, com decisões baseadas nos entendimentos dos tribunais. Então, a gente paga recibo de incompetente. Paga recibo de incompetente. Isso é vexatório para todos e todas nós. Qual é a solução? E aí vamos adiante. Olha como é que funcionam as coisas. Um projeto dessa natureza, imagino eu, que o prefeito, com o mínimo de responsabilidade, o prefeito, se passar um projeto desse, tem que vetar. Mas pode ser que o prefeito não vete, como não vetou um outro projeto da cloroquina esses tempos atrás aqui, né? Aí ele silencia.
Aí cabe ao presidente da Câmara para fazer a promulgação. Vereador Valdir Oliveira, eu faço apelo a todos e todas parlamentares para que se atenham primeiro na juridicidade. Fala, esse projeto é pela não tramitação, assim foi o parecer do procurador. Não tramitação, não deveria tramitar. Não é nossa competência. Eu não estou tratando do mérito. Eu estou tratando que este tema não deveria ser debatido por nós. Não por projeto de lei. Podia sim vir para a tribuna, no espaço de liderança, cada um defende aqui as ideias que foi eleito para representar. Eu não quero tratar aqui se a vacina funciona ou não funciona, tem dados para dizer isso. Não quero tratar disso, já passamos dessa fase. Agora, nós estamos com uma lei flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. E aí eu sinto dizer, eu estou aqui na Câmara de Vereadores com responsabilidade, não para fazer lacração, não para fazer card, não para ganhar curtida em rede social. E um projeto dessa natureza inconstitucional, ele não merece ser aprovado, porque é inconstitucional. Agora eu vou fazer este apelo. Não sei se o prefeito está nos ouvindo hoje ou vai ouvir depois. Se isso aqui porventura for aprovado, não cabe outra solução do que o veto. Veto. Falar, isso aqui é inconstitucional, não poderia acontecer. Sob pena de não ser vetado, o Valdir Oliveira, presidente dessa casa, vai ter que fazer o quê? Vai ter que promulgar eventualmente. E mais, nós não temos outra alternativa que não buscar uma ação de inconstitucionalidade, porque o projeto é inconstitucional. E colegas vereadores e vereadoras, eu tenho essa responsabilidade. Eu não quero passar vergonha por aprovar lei inconstitucional, porque aí sim nós estamos achincalhando com a nossa função. Eu acho muito lindo que esse plenário esteja sempre cheio, independente de quem venha. É bonito. Ontem nós tivemos, vereadora Roberta, eu e o vereador Maneco. Nós estávamos numa comissão especial para tratar da tributação de uma determinada atividade. Não veio ninguém. Audiência pública, vereador Valdir Oliveira. Não veio ninguém. Nós temos temas importantes para tratar nessa cidade. Nós temos o tema da coleta seletiva, e aparece pouca gente para lutar por isso, e essa é nossa competência. Quando nós vamos tratar de transporte coletivo, vem muito pouca gente. Então eu convido a todos e todas que estão aqui, para que possam também acompanhar uma agenda legislativa que é da competência da Câmara. Não adianta cobrar da gente alguma coisa que não é nossa responsabilidade. Eu, evidentemente, estou votando contrário a esse projeto, porque tenho responsabilidade técnica. Eu teria vergonha de conversar com meus colegas advogados, advogadas, juristas que estão em toda a burocracia estatal e dizendo o seguinte: eu considerei essa inconstitucionalidade, essa aberração jurídica como razoável, palatável. Não é. Então eu estou tratando aqui de constitucionalidade. Eu não vou adiante, não preciso ir adiante no tema. Então eu faço esse convite a vossas excelências. Não é no impulso, não é no grito, não é por clamor que a gente vai fazer uma lei absurda, inócua, que não tem resultado e que é antijurídica. Isso é feio para nós. Nós estamos fazendo leis, não podemos fazer leis erradas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Blattes. Próximo vereador inscrito, vereador Tony Oliveira. Por gentileza, solicito silêncio e respeito aos parlamentares. Vereador Tony Oliveira, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, vice-presidente, tia da moto, vereador Valdir Oliveira, Pablo Pacheco, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste em casa, público que nos assiste nas galerias. Então,
vamos falar de liberdade. Liberdade que nesse país, por alguns políticos e alguns judiciários, estão querendo nos tirar. Um absurdo, vereador Paulo Ricardo, que hoje muitos e muitos desse país querem nos tirar a liberdade. Vereadora Roberta, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por você representar tão bem as mulheres aqui em Santa Maria, sempre com um braço forte. Eu quero dizer que tem parlamentares que vêm aqui fazer um discurso, mas às vezes parlamentares que tiveram, os seus partidos estiveram no poder muitos e muitos anos e entregaram esse país, todo mundo sabe do jeito que estava. E nessa pandemia, vereador Danclar, muitos políticos dos alto escalão que são contra, inclusive contra esse seu projeto, vereadora Roberta. Muitos políticos são contra, mas se fosse inverso, eles seriam a favor. Exemplo da máscara, exemplo da vacina. Que se fosse eles que, vereador Coronel Vargas, eles seriam a favor se viesse deles e tal. Eu quero dizer que nesse embalo do fecha tudo, muitas empresas foram fechadas, muitas e muitas empresas foram fechadas, muitos CNPJs acabaram, porque sempre tem uma turma que defende isso, vereador Danclar. Só que agora, esses mesmos políticos que defendiam fechar tudo, não estão lá defendendo aquelas pessoas que estão passando fome, aqueles empresários que se mataram por ter que fechar suas empresas. Esses mesmos políticos que defendiam fecha tudo. E agora, essa questão do passaporte vacinal, que tem uns que também vêm aqui defender o indefensável, que não... E a prova está aqui no plenário, a prova está em toda Santa Maria. Um ditado que é antigo, que a voz do povo sempre é a voz de Deus. E aqui em Santa Maria, vereador Danclar, ainda tem empresários que insistem em certas questões. Mas como esse vereador, desde o início do seu mandato, tem lado e não tem medo de enfrentar o sistema, eu digo que muitos estabelecimentos que estão exigindo o passaporte vacinal, que a gente não frequente mais. Tem cinemas exigindo passaporte vacinal, tem bares com música ao vivo exigindo passaporte vacinal, tem teatros exigindo passaporte vacinal, eventos em geral exigindo passaporte vacinal. Então é o seguinte, simplesmente a gente não vai mais nesses locais. A empresa que quiser exigir, quem quiser nos tirar a liberdade, a gente simplesmente não frequenta. Não vamos mais frequentar, Coronel Vargas, esses locais, porque eu tenho a liberdade. Eu tenho a liberdade de andar a pé, andar de carro, eu tenho a liberdade de ir no mercado que eu quiser, na farmácia que eu quiser, no cinema, no shopping, aonde eu quiser. Nosso país é livre. Nós não estamos num país de ditador como tem tantos outros países. Nós estamos num país livre. E aqui nesse parlamento é aonde, vereadora Roberta,
nasce os grandes políticos da história do Brasil. É aqui nesse parlamento, vereador vira deputado, deputado vira senador, senador vira presidente de governo, governador e tal. É aqui que começa tudo. Então é aqui que nós temos que começar a dar o exemplo. É por aqui, por esse parlamento, pela Câmara de Vereadores. Se nós não começar o exemplo por aqui, aí imagina como vai ser Brasil afora. Nós não podemos nos merecer, Paulo Ricardo. Vereador tem um papel muito, mas muito importante dentro da cidade, dentro dos seus municípios. E ainda mais quando se fala de um município ou de uma cidade que é a 5ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, vereadora Roberta, eu quero dizer que tudo, enquanto o povo, vereador Maneco, me deixar na política, enquanto o povo quiser que eu esteja na política, eu sempre vou votar do favor da liberdade. Obrigado, vereador Tony Oliveira. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre Vargas. Vereador Alexandre Vargas, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o referido projeto. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora pela TV Câmara, público presente nas galerias. Eu acho que eu nunca deixei de me posicionar nessa tribuna, presidente. E respeito a todos que vêm e se posicionam nessa tribuna. Nós tivemos algumas falas de alguns colegas aqui sobre inconstitucionalidade. Mas nesse parlamento, nós já votamos algumas questões inconstitucionais e que, na minha opinião, é aqui que nós temos que discutir. Por quê? Muitas vezes o que é votado nesta casa, presidente e senhores vereadores, está o anseio do povo. 21 vereadores que foram eleitos pelo povo. Sendo assim, qual o anseio do povo, nós vamos saber daqui a alguns minutos, aqui nessa casa, vereador Lorena, delegado Getúlio, e com a maioria dos vereadores que vão votar a favor ou vão votar contra. Isso já é um presságio para as autoridades, para a sociedade saber qual é a vontade do povo santamariense. Então nós já tivemos um caso aqui, delegado Getúlio, da nossa lei ser inconstitucional, mas que o objetivo dela foi alcançado, que foi a segurança pública, Coronel Vargas, ser vacinado com prioridade, pois estava na linha de frente, fiscalizando, ajudando a população na nossa cidade. Foi depois inconstitucional, realmente, mas esta casa mostrou para a sociedade e para os governantes qual era o que nós queríamos, o que nós esperávamos. O objetivo foi alcançado. Uma parte, vereador Blatz. Vereador Alexandre, muito importante, Vossa Excelência, trazer esse tema. Naquele projeto de lei que agora há pouco foi considerado inconstitucional, teve autoria sua, do vereador Getúlio e minha, naquela oportunidade não havia o entendimento ainda. O entendimento do STF, ele foi posterior e, obviamente, uma lei aprovada anterior é considerada inconstitucional posteriormente, que é diferente desse caso, onde já há uma manifestação prévia de julgamentos de tribunais declarando a inconstitucionalidade. Obrigado. Respeito a sua opinião, vereador Ricardo Blatz. Mas, vou repetir, essa casa aqui, esse parlamento aqui, vereador Roberta, vou repetir, o que for aprovado nesta casa aqui, quer dizer o quê, sociedade santamariense? Que a maioria dos vereadores que foram colocados aqui pela sociedade santamariense entende dessa forma. Então nós temos um objetivo. O objetivo nosso foi alcançado nessa lei dos policiais.
né, da segurança pública. Tivemos outros objetivos alcançados aqui em outras leis. Então, pergunto aos senhores, a Universidade Federal de Santa Maria, ela exige o passaporte sanitário. Ontem, no mínimo, na Praça Saturnino de Brito, tinha mais de 8.000 pessoas. Ninguém em nenhum momento fala em passaporte, em nenhum momento fala em vacina, as pessoas bebendo junto, aglomeradas juntos, e ninguém fala nada. Então, assim, pessoal, sem hipocrisia, vamos dar liberdade para quem deseja se vacinar, para quem deseja apresentar o passaporte sanitário, mas não obrigar. Obrigar não. Pastora Lorena, na igreja que a senhora pertence, a senhora imagina a senhora ser obrigada a pedir o passaporte sanitário para aquelas pessoas? Não, tu não pode entrar aqui. Vereador Rudes, conversamos antes ali, no seu estabelecimento, não, tu não pode entrar aqui se tu não tiver o passaporte sanitário. Não, isso fere a liberdade das pessoas. Essa é a minha opinião. Eu respeito as opiniões contrárias. Eu respeito as opiniões divergentes, sempre foi assim no meu mandato. Mas essa é a minha opinião. Eu também participo de uma congregação e me sentiria muito constrangido de exigir ou barrar uma pessoa de entrar na minha congregação por não ter o passaporte sanitário. E não poder entrar num culto, não poder buscar a Deus, porque ela não tem esse entendimento da vacinação. Eu me sentiria muito constrangido. E também detalhe, que eu estava conversando também com o vereador Rudes, meu colega vereador Rudes ali, quem que se prejudica não se vacinando? Quem? Ela mesma. Eu não vou prejudicar o Coronel Vargas, delegado Getúlio, vereadora Anitta. Eu vou me prejudicar a mim mesmo se eu não quiser me vacinar. Esse é o meu entendimento. Não vou prejudicar o próximo que não quer. Então, senhores vereadores, público presente, sou totalmente contra, ou melhor, a favor ao projeto de lei 9307 de 2021, pois creio eu, é o meu entendimento, fere a liberdade das pessoas, fere o direito de ir e vir das pessoas. E daqui a alguns minutos ou daqui a alguns segundos, não sei se vai ter outros colegas que vão discutir, nós vamos saber, aqui na cidade de Santa Maria, a maioria da população santamariense como que ela pensa. Porque os meus colegas vereadores vão votar ou sim, vereadora Roberta, ou não ao seu projeto. Mas o meu voto, que foi decisivo na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu faço parte na CCJ, foi decisivo para vir para plenário. Vereador Tobias Calil. Vereador Alexandre, eu costumo fazer justiça e reconhecer vereadora Roberta. E Vossa Excelência, nós estávamos na comissão 3-3. E se não passa na comissão, hoje talvez nós não estaríamos aqui. Então, Vossa Excelência tem todo o meu respeito e quero lhe cumprimentar, porque o seu voto, sim, foi crucial para que hoje nós pudéssemos estar discutindo esse assunto. Obrigado. Na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, senhores, foi isso que aconteceu, nós empatamos ali, e o meu voto, sim, viria para a tribuna, e não viria para a tribuna. Conversei com a vereadora Roberta, como eu converso com todos os meus colegas, eu acho que o debate tem que ser feito aqui, na tribuna. Então, votei sim, a continuidade do projeto de lei citado, para que nós consigamos vir até esta casa hoje, discutir
o que a maioria, repito, a maioria da sociedade sanamarense, daqui a alguns minutos, vereador Pablo, vai decidir aqui na nossa cidade em relação a passaporte sanitário obrigatório ou não. No caso da lei, do projeto de lei da vereadora Roberta, ela está... Pode falar, vereador Roberta. A parte, vereador. Na verdade, eu gostaria de usar esse espaço realmente para que todos saibam, lhe agradecer que desde o início da propositura desse projeto, o senhor foi um grande parceiro na construção do entendimento dentro dessa casa, com os nossos colegas, ajudando a defender essa ideia e a liberdade de todos os santamarienses. Então, muito obrigada. De coração. Só para terminar, senhor presidente. Essa é a minha posição pessoal. Eu vou continuar defendendo ela e sempre vou repetir, eu respeito a opinião contrária, mas nesse teor, nesse projeto de lei, eu sou a favor desse projeto de lei, vereadora Roberta. Obrigado, vereador Alexandre Vargas. Próximo vereador inscrito, vereador Pablo Pacheco. Vereador Pablo, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o projeto. Senhor presidente, colegas vereadores, todos nos assistem aqui nas galerias já com antecedência, visto que o vereador Blatz já utilizou a parte para esclarecer a questão do projeto, eu gostaria que me permite, para não interromper a minha linha de raciocínio, vedar a parte no meu discurso. Quero primeiro agradecer a presença de todos os que estão aqui nas galerias, porque são temas importantes a trazermos em discussão. O debate ele é válido. Nós estamos agora com fechando 1 ano e 4 meses de parlamento, pelo menos para mim, que sou estreante aqui. E nós estamos aqui para legislar, que é uma das funções. Particularmente, eu entendo que o principal papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Mas legislar, principalmente quando temos casos como esse, é importante. Como trouxe o vereador Alexandre aqui, que foi coautor do projeto ano passado, de autoria do vereador Ricardo Blatz, com coautoria do vereador delegado Getúlio, eu estou em mãos aqui do projeto de decreto legislativo número 2594 de 2022, que ele susta integralmente os efeitos da Lei Municipal 6535 de 2021, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador Getúlio, Vossa Excelência se envergonha de ter aprovado esse projeto, que na época foi um clamor, que o proponente foi o vereador Ricardo Blatz, que na época consideramos também um projeto justo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, assim como o vereador Blatz, assim como o vereador Alexandre, não se envergonham de ter proposto esse projeto. Porque na época não se tinha segurança jurídica e se entendia que era necessário fazer isso. Assim como a vereadora Roberta não tem medo e não tem vergonha de ter proposto esse projeto de lei. Assim como eu, como fui relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, não tenho vergonha do parecer que eu tive, assim como os colegas que o aprovaram não têm também. E por que isso? Porque nós temos entendimentos já de tribunais. Por que então, vereador Maneco, tribunais de justiça, tribunais regionais estão julgando procedente ações que derrubam a exigência de passaporte? Por quê? Porque ele totalmente vale desse pleito. E aí, nós vamos adentrar na questão do projeto. Ele não se trata somente do passaporte
vacinal. Nós estamos tratando aqui de desmascarar hipocrisia e militância política. Quando a OMS anuncia que é contra a obrigatoriedade de vacinação, baixam, ninguém fala nada. Aí vão falar, mas o kit Covid, ninguém obrigava a tomar. Foi uma autorização, que também, infelizmente, foi considerada inconstitucional, mas foi importante, vereador Tobias, porque também não se tinha segurança jurídica. Aqui, nesse parlamento, nós vamos aprovar hoje essa lei. E se valer a pena nós aprovarmos esse projeto, que talvez pode ser considerado inconstitucional lá na frente, mas se valer para matricular um aluno na Universidade Federal de Santa Maria, eu já me sinto satisfeito, senhor presidente. Porque hoje, ninguém discute passaporte vacinal no ônibus, que é lotado. Ninguém discute passaporte vacinal na Praça Saturnino de Brito. O artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre o direito social, garante o acesso à educação. Talvez o projeto fosse inócuo se não tivesse mais exigência nenhuma, mas hoje nós estamos impedindo um direito social garantido no artigo 6º da matrícula, direito ao trabalho de servidores que estão impedidos de trabalhar com ameaça, com coação. Quando a afronta da liberdade é feita, nós não podemos nos calar. Nós temos municípios como Vitória, Londrina, Campo Grande, municípios grandes. Nós temos o estado da Paraíba, nós temos também o município de Uberlândia, em Minas Gerais, estado da Paraíba, Rondônia, Mato Grosso, Paraná. Todos esses locais, esses entes da federação têm projetos semelhantes a esse, inclusive de iniciativa parlamentar, como o projeto da vereadora Roberta. Nós precisamos aprovar essa lei para ter aplicação imediata. E eu já faço um apelo aqui. Quando o projeto aprovado, prefeito sancione, não se omita em defender os estudantes que botam renda nessa cidade, que vêm aqui e ajudam a fomentar a nossa economia, afugentar esses estudantes, fazer um apartheid dentro da universidade, Instituto Federal também, que fique claro, não é só a Universidade Federal de Santa Maria, Instituto Federal Farroupilha também. Nós não podemos, vereador Maneco, nos furtar. E quando a esquerda tenta nos deslegitimar, falando que é perda de tempo discutir, é porque é um projeto que a liberdade ela se tira aos poucos, vereadora Ademar, ela não é de uma vez só. Nós já perdemos muitas liberdades, nós vamos demorar muitos anos para recuperar as liberdades retiradas durante a pandemia. Que quando, por qualquer motivo, um governo se utiliza de ferramentas para tirar direitos, nós percebemos que nós não tínhamos direito, nós tínhamos uma autorização. E é importante a gente frisar isso, o debate, porque direito, vereador Givago, não é aquilo que o Estado tem que dar para a gente, é aquilo que ele não pode nos tirar. E a liberdade é um direito garantido na Constituição Federal. Vereadora Roberta, eu me sinto muito feliz em estar debatendo esse tema. Porque hoje, aqui em Santa Maria, nós vamos estar demonstrando a força de vocês, a força da população, a força de todos que estão sofrendo. E aí o pessoal vem falar das minorias. Ninguém que é contra o passaporte de vacinação é contra a vacina. Todo mundo tem a liberdade de se vacinar ou não. Não vamos voltar ao mérito, vereador Maneco, que já discutimos várias vezes ano passado, sobre a vacina. Ela não é experimental, mas ela é emergencial. Ela não garante que não vá ser transmitido. O dia que quiserem ter coerência, peçam passaporte no ônibus, peçam no mercado, peçam na farmácia.
Chamem, peço na Câmara, já tentaram, pessoal, a gente não aprovou, que também se acham que quem está defendendo esse projeto é negacionista, com todo respeito, e eu tenho certeza que não são, chamem de negacionistas os gestores das universidades privadas no Brasil todo. Isso mostra que a militância dentro da Universidade Federal, a UFN, com a professora Irani, ela não é negacionista, ela é uma auxiliar na saúde pública do município. A FAPAS, vou citar as universidades, a FAPAS também tem profissionais que estão à frente, a FISMA, FADISMA, FAMES, enfim, Santa Maria é nutrida de universidades e faculdades, e é somente a federal que utiliza. Se valendo ainda, fico triste, vereador Maneco, de ver um conselho universitário cair na pilha de um DCE militante. Um DCE totalmente enviesado, que fala que defende os estudantes, mas os estudantes que estão do lado deles. Não os estudantes que são militantes, não os estudantes que querem trabalhar, querem se formar, trabalhar e virarem profissionais dentro do município de Santa Maria. Nós estamos aqui, vereador Tony, para ajudar a garantir que Santa Maria continue sendo uma cidade atrativa, que ela não repulse. Nós temos, por exemplo, hoje o SISU. Tu acha que um estudante vai optar por uma universidade que proíbe passaporte se ele não está vacinado, ou uma universidade fora? Nós podemos perder, para concluir, senhor presidente, nós podemos perder, e de repente perdemos, bons profissionais por uma militância de esquerda institucionalizada, que eu vou combater até o último dia do meu mandato. Obrigado, vereador Pablo Pacheco. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo nenhum vereador inscrito para continuar discutindo esse projeto, nós vamos colocar em regime de votação e, por solicitação da vereadora Lucy Duartes, a votação será nominal, e solicito ao vereador Pablo Pacheco, nosso primeiro secretário, para que proceda a chamada nominal para a votação. Atenção a todos, colegas vereadores. Peço também, senhor presidente, se me permite, peço que as galerias não se manifestem para a gente não atrapalhar o andamento da votação. Se manifeste somente após o término da votação. Primeiro vereador a votar, vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha. Sempre sou eu primeiro. Favorável ao projeto, presidente. Vereador Admar Pozobon. Favorável ao projeto e favorável à vacina. Vereador Alexandre Vargas. Totalmente favorável, presidente. Vereadora Anita Costa Beber. Favorável ao projeto. Vereador Professor Danclar. Sempre favorável. Vereador Delegado Getúlio. Favorável ao projeto. Vereador Givago Ribeiro. Acompanho o parecer jurídico do ex-procurador, contrário. Vereador Coronel Vargas. Favorável, senhor presidente. Vereadora Pastora Lorena. Na mesma linha do meu colega, favorável à lei, ao projeto e favorável à vacina. Vereadora Lucy Duartes Tia da Moto. Acompanhando o parecer do procurador, contra. Vereador Professor Maneco. Favorável ao projeto. Vereadora Maria Rita Pi Dutra. Contrário ao projeto, senhor presidente. Vereador Pablo Pacheco, favorável.
Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Contrário ao projeto e favorável à vacina. Vereador Ricardo Blattes. Contrário ao projeto. Vereadora Roberta Leitão. Pelos nossos direitos mais sagrados, presidente, sobretudo pela liberdade, favorável ao projeto. Vereador Tony Oliveira. Pela liberdade, favorável ao projeto. Vereador Tobias Calil. Em respeito à liberdade, favorável ao projeto. E vereador Valdir Oliveira. Voto não. Temos 20 vereadores votantes, 14... Vereador Rudes não votou. Vereador Rudes, desculpa. Favorável ao projeto. Com 14 votos favoráveis, 6 votos contrários, o projeto está aprovado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, por gentileza, senhoras e senhores, temos vereadores que desejam justificar o voto. Vereadora Lorena, Vossa Excelência tem 1 minuto para justificar o seu voto. Presidente. Por gentileza, tem a vereadora para justificar seu voto. Solicito a compreensão de todos. Vereadora, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Presidente, pela liberdade que Deus dá para nós, nas nossas escolhas, livre-arbítrio, eu votei favorável porque acho desnecessário ser obrigado. Embora eu esteja vacinada, sou contrária à obrigatoriedade de qualquer coisa. Essa é a minha justificativa. Obrigado, vereadora. Vereadora Roberta. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto. Senhoras e senhores vereadores, solicitação da vereadora Roberta, proponente desse projeto, colocamos em votação o pedido de dispensa da votação e leitura da redação final. Em processo de votação, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereadora Roberta, a senhora vota favorável ou contrário? Votação, então, em processo de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de alguma forma. Aprovada a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto, ora aprovado.